uma brincadeira pode se tornar perigosa. A Organização Mundial da Saúde vai considerar o vício em videogames um distúrbio a partir do lançamento da nova classificação internacional de doenças. O que os pais podem fazer para evitar que isso aconteça? Como lidar com um jovem que já enfrenta esse problema? Foi sobre isso que eu conversei mais cedo com o psiquiatra Cirilo Tissot. Vamos ver. Bom, primeiramente, doutor Cirilo, por que essa decisão da Organização Mundial da Saúde de incluir esse distúrbio do vício em videogames? O que eles puderam observar nesses últimos anos? Em realidade, os médicos há muito tempo vêm observando que existem certas pessoas que desempenhavam um comportamento patológico ao jogar. Não é? Isso já nos últimos 15 anos as pessoas já estavam percebendo isso, os médicos já estavam percebendo. O problema é como um médico poderia diagnosticar isso se não existiam critérios claros a esse respeito, de como descrever essa patologia. Então, a Organização Mundial da Saúde colocou esses critérios, que são exatamente assim: observar a pessoa no último ano, não é? E observar se nesse último ano a relação que ela tem com o seu objeto de prazer, no caso os jogos, desempenhavam nessa pessoa uma falta de controle, não é? Onde ela deixava de cumprir com suas responsabilidades em função do jogo, não é? E se na ausência desse jogo, ou quando esse jogo estivesse trazendo problemas para ela, ao invés dela abandonar, aumentaria a intensidade e a frequência do uso. Agora, deixando isso bem claro, então, para os pais e responsáveis que estão assistindo a gente, colocando isso em termo, pensando em crianças e adolescentes, que não são os únicos, é bom deixar bem claro aqui. Mas, então, crianças que deixam de fazer dever de casa, que faltam à aula para ficar jogando, isso já caracterizaria? Não exatamente. Você precisa observar isso no último ano, uma certa frequência, uma certa intensidade. Frequência e intensidade. E, veja, quando a gente fala de criança, a gente não fala em vício em jogos para criança, porque a gente entende, por exemplo, que a responsabilidade do comportamento de uma criança é dos pais. Os pais, de alguma forma, precisam estar assim, presentes e é ele que determina qual é o espaço que o jogo tem na vida da criança. Então, esse distúrbio seria só a partir da adolescência, por exemplo? Eu penso que sim, porque na realidade, na criança, caracterizaria mais um problema, às vezes, de falta de controle, uma falta de responsabilidade dos pais em colocar limite nos seus filhos, como se eles estivessem mimando os filhos. Porque toda vez que ele chega na criança que está jogando e fala, para de jogar, você tem que fazer lição de casa, etc., a criança não vai aceitar isso de bom gosto, né? Ela vai querer continuar brincando. Qual criança que não quer brincar o dia inteiro? O problema é que os pais geralmente, por não quererem ficar dando esse limite constantemente, porque tem que trabalhar, porque estão com outras responsabilidades, mimam os filhos, deixam que eles decidam se eles querem continuar jogando ou não continuar jogando, não é? Então isso pode trazer problemas. Na infância a gente encontra mais aquilo que a gente chama de um distúrbio de oposição. Quer dizer, o pai chega e fala, não faça isso, e a criança, não, vou fazer. Não é? Então isso é caracterizado mais como um distúrbio da infância. Agora, já na adolescência, a criança ela deixa de ser criança para ser uma adolescente e ela começa a ganhar autonomia nas suas decisões e nas suas escolhas. É aí que a gente começa a observar mais a patologia. Porque o que é o vício nos jogos? É a perda do controle que a pessoa tem, tá certo? Sobre si mesma. Ela pensa que ela está escolhendo aquilo, porque ela está gostando, ela está tendo prazer. Só que todas as vezes que tiver a oportunidade dela escolher entre o jogo e escolher uma responsabilidade, ou até sair com os amigos, né, ela sempre vai escolher o jogo. Tá aí o problema, então, é essa troca. Então, sempre optar pelo videogame, por aquela rotina ali do que sociabilizar, por exemplo, encontrar pessoas, ter atividades normais, atividades físicas, inclusive. Tá aí o problema, essa troca constante. Essa troca constante. Veja, alguns pacientes, por exemplo, o que a gente costuma observar? Que a pessoa abandona a escola. A pessoa fica 24 horas dentro do quarto jogando, né? Então, a pessoa ela perde o senso de responsabilidade, de contato humano. O vício, o que tem por detrás é a compulsão. É a impossibilidade da pessoa de se sentir satisfeita com aquilo que ela está fazendo. Por exemplo, um jovem que está jogando e viciado, quando ele acaba o jogo, ao invés de ele virar para a família, para os amigos, falar, olha, ganhei finalmente, ele não fala isso, ele cai num vazio. A ausência do jogo faz com que ele fique muito angustiado, muito ansioso. Então ele precisa de novo começar a jogar. Não é? Então é o ato de jogar que faz com que a pessoa esteja doente. Doutor Cirilo, para finalizar, então, uma vez sendo considerado um distúrbio, a minha pergunta é, existe tratamento? E qual é esse tratamento para as pessoas que forem diagnosticadas? Claro que existe tratamento, existe uma reabilitação, né, da pessoa. O que a gente propõe é, no primeiro momento, a pessoa ficar abstinente, né, a pessoa evitar lugares, pessoas e situações de risco.
Então, assim, uma pessoa viciada em games não pode ir num festival de games, por exemplo, né? É um alcoólatra não ir para o bar, por exemplo. Claro, isso. Então, a pessoa tem que vivenciar essa abstinência e nessa abstinência tem que ter ajuda profissional, porque o profissional vai ajudar essa pessoa a saber o que ela vai fazer na ausência daquele hábito super aprendido que ela teve. Profissional, psiquiatra, terapeuta, esses Psicólogos, profissionais? isso, exatamente, pessoal da área da psicologia. Porque os pais, eles podem detectar o problema, mas é muito difícil eles cuidarem do problema. Isso é um trabalho profissional. Medicamento às vezes é necessário nesses casos? Sim, precisaria haver um diagnóstico do psiquiatra para ver se existe uma comorbidade, se existe uma depressão, uma ansiedade, né, na qual a pessoa estava usando o game como uma forma de lidar com essas angústias. Aí sim, a medicação pode ser muito bem-vinda e necessária.